capítulo 6, né, que eu acho que é o penúltimo capítulo, se eu não me engano, da nossa apostila. Então, o texto-chave aqui: o Senhor vosso Deus vos fez andar 40 anos no deserto para vos humilhar, para vos provar, para saber o que estava no vosso coração. Deus já sabia o que estava no coração deles? Óbvio. Mas o próprio povo precisava também saber. Os líderes de Israel precisavam também saber o que é que estava no coração do povo. Então, o papel da geografia na formação espiritual. A geografia da terra bíblica desempenhou um papel crucial na formação do povo de Deus, desde o chamado de Abraão. Então, quais foram os aspectos que a gente pode perceber que influenciaram na formação do povo? O próprio deserto. A gente vai ver que o deserto ele é tema de cânticos de Israel, ele é tema de explicações proféticas, né? A necessidade que o povo precisou passar pelo deserto, a própria característica do deserto é um lugar que prova os seus limites, né? A própria terra prometida, né, como cumprimento da aliança divina, tá? Então, a gente tem aí essa questão da terra prometida, os rios e mares, a gente vai ver vários rios sendo citados como exemplo de transpor dificuldades, aflições. Então, Deus usou esse recurso natural em alguns momentos para manifestar sua glória, seja abrindo o rio, né? Seja manifestando algo especificamente no rio, modificando as condições químicas do rio para mostrar sua glória, o seu poder, como é o caso do Nilo, né? Quando Deus envia uma das pragas ali. Então, as montanhas, como lugar de revelação, em vários momentos Deus vai usar as montanhas, os montes, como instrumento para chamar alguém para a presença dele por um tempo e depois manifestar a sua glória. Então, todos esses aspectos ambientais estão presentes no texto e não podem ser ignorados, como já falei em outros momentos, né? Por exemplo, o deserto e o período da peregrinação, né, foi o cenário que Deus usou durante 40 anos. Então, eles vagaram no deserto, tiveram dificuldade no deserto, e o próprio texto diz por que Deus levou para o deserto. Para que o povo dependesse dele, para que eles pudessem ter a sua fidelidade provada e também a sua obediência, e para purificá-los antes de entrarem na terra prometida. Eles precisavam perder os costumes do Egito. Eles não podiam começar uma nação uma semana depois, 10 dias depois, um ano depois. Então, 40 anos foi necessário para um renovo de geração, onde as pessoas fossem forjadas no deserto e pudessem construir uma nação livre da idolatria. Obviamente que a gente sabe que Israel teve problema com isso em diversos momentos, mas isso serviu para construir a identidade monoteísta, né, de um único Deus que Israel construiu ao longo da sua história, né? O próprio texto aqui em Números, né, Números 14, 33, andarão errantes 40 anos no deserto até que se consuma toda essa geração. Então, era necessário que toda uma geração fosse vencida no deserto, né, para que pudesse uma nova geração que já não estava apegada aos valores e princípios do Egito. Afinal de contas, foram 400 anos dentro do Egito e eles precisavam, né, eles precisavam ter o seu coração transformado ali no deserto. Locais importantes como o Mar Vermelho, o Monte Sinai, o deserto de Parã, o Jordão. Então, a gente tem vários aspectos aí, né, da travessia que o povo faz do Mar Vermelho, a lei que é recebida no Monte Sinai, os espias que são enviados ali do deserto de Parã, né, em direção
a primeira cidade ali da Terra Prometida, o Jordão como barreira antes da posse de Canaã, né? Então, a gente tem o Jordão quando eles também atravessam o Rio Jordão. A gente fala muito do Mar Vermelho atravessado, mas o Jordão também foi atravessado, né? Então, a Terra Prometida, ela se torna esse lugar que é o cumprimento da promessa, né? Josué 21, 44. E o Senhor deu repouso ao redor, conforme tudo que jurara aos seus pais. Então, Deus promete um lugar de descanso, um lugar de repouso, né? Então, ali naquela região, que é extremamente fértil, né? Muita fertilidade, é uma terra que manda leite e mel, conforme Êxodo 3:8 e várias outras passagens da Bíblia, uma região com muitas montanhas, vales, planícies, toda essa característica ambiental foi usada pelo povo de Deus para a ocupação daquele espaço e, sobretudo, para a atividade que seria e ainda é o carro-chefe, né? Hoje não mais carro-chefe, mas ainda é uma atividade econômica muito importante, que é a atividade agrícola, a agropecuária, né? Então, a gente tem uma atividade muito forte em Israel até hoje, e isso impactou a identidade do povo, né? De modo muito positivo, tá bom? Os rios, os mares, as fronteiras que tem, né? Toda a hidrografia da terra bíblica tem um papel importante com isso, né? Então, o Rio Jordão, fronteira para uma nova vida, Israel atravessa o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, como Josué 3,15. Jesus foi batizado no Jordão, marcando o início do seu ministério. Claro que a gente tem que ter cuidado para não alegorizar o ambiente, tá? Então, o rio em si, ele não tem nenhum significado profundo, mas foi nele que aconteceu esses aspectos, né? O Mar da Galileia, como centro do ministério de Jesus, ele realizou muitos milagres, as cidades que são circunvizinhas ali ao Mar da Galileia, era totalmente tocada, né, pelo ministério de Jesus e os apóstolos. O próprio Mar Mediterrâneo, como conexão entre os continentes, né, europeu, africano, asiático, toda aquela estrutura ali foi usada pelos apóstolos, como a gente sabe, né? Então, as águas na Bíblia pode ter esse sentido simbólico, não espiritual, né? Um sentido simbólico de transição, renovação, propósito divino. Então, tudo isso influenciou na identidade do povo de Israel, né? Então, não só moldou a jornada física, né, o deslocamento físico dos israelitas, mas também teve um impacto profundo, né? Então, como já falei, os montes como lugar de revelação, os desertos como lugar de provação e transformação, as cidades muradas como símbolo de segurança e fortaleza, todas essas características das cidades, do ambiente, nos ajudam a entender comportamentos, atitudes, momentos de guerra, por exemplo, essas fronteiras. Israel está sob ataque o tempo todo. A gente lê o Antigo Testamento e vê isso. Israel sendo atacado o tempo todo pelas populações circunvizinhas, alianças que são feitas o tempo todo pelos reis de Israel. E algumas Deus aprovava, outros Deus não aprovava, e isso gerava conflito entre as populações, entre os territórios vizinhos, né? Então, Deus, ele guiou Israel em diversos momentos, né? Então, a geografia bíblica não é apenas um pano de fundo, mas é um elemento ativo para a gente entender a fé do povo de Deus. Tá bom, minha gente? Então, assim, dá uma lida nos textos, olha os mapas, porque isso é muito importante aqui para a gente entender. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, e aqui eu quero ser um pouquinho mais prático, tá? Eu quero pegar um texto aqui, que é muito conhecido, né? O Salmo 133. Eu quero fazer aqui, rapidamente, eu não vou aprofundar muito, mas é só para a gente entender, né? O Salmo 133
é aquele salmo que fala da comunhão, né? Que é bom, é importante que os irmãos vivam em união. E uma das coisas que o Salmo 133 fala é sobre o Monte Hermon. O versículo 3, ele vai falar justamente do Monte Hermon e também ele vai falar de Sião, né? Ele vai falar de Sião, o Monte Sião. E aí eu quero fazer um exercício rapidinho com vocês aqui. Eu vou ler aqui o versículo 3, ó. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, eu coloquei aqui, mas eu vou tirar rapidinho e vou colocar o mapa, só para vocês terem uma noção do que eu quero transmitir aqui para vocês, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu vou pegar aqui o mapa. Você tem aqui, no extremo norte, o Monte Sião, perdão, o Monte Hermon, tá? Apareceu até uma... Eu vou clicar aqui de novo, ó. Apareceu até aqui imagens, se você quiser ver fotos depois. Olha o Monte Hermon, né? Num dia aqui de janeiro de 2020, conforme está aqui, né, conforme está aqui na imagem, janeiro de 2020, essa imagem, tá? E é interessante que você vê que ele está como? Coberto de neve, né? O Monte Hermon, essas fotos aí que o pessoal colocou, coberto de neve, tá? Claro que no verão, boa parte dessa neve vai derreter, né? Vai derreter, tá bom? Então, a gente tem uma estrutura, deixa eu voltar aqui, a gente tem uma estrutura que é citada na Bíblia, no extremo norte, hoje não mais, né, em Israel, a gente tem aqui a fronteira, né, deixa eu ver aqui, a gente tem aqui a fronteira da Síria, não é isso? Cadê, gente? A gente tem aqui a fronteira da Síria, ó, e a gente tem também o quê? Eu esqueci aqui agora o nome aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O Líbano, tá? A gente tem aqui a fronteira da Síria com o Líbano. Já não é mais, hoje, não faz mais parte, né, do país Israel. Mas na época que o Salmo foi escrito, possivelmente foi Davi que escreveu esse Salmo, todo esse território aqui era constituído, né? Era constituído como território de Israel, tá bom? Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar. Aí, a gente tem essa outra estrutura, que é o Monte Sião, já lá no sul, tá? A gente tem aqui no sul, no centro-sul aqui, né? Quase chegando já no sul de Israel. Então, Israel está aqui nesse meiozinho, né? Esse paísinho aqui pequeno, e a gente tem o Salmo está falando o quê? Que o orvalho de Hermon, ele vai descer até chegar naquilo que nós conhecemos aqui como Monte Sião, né? Olha o Monte Sião aqui, ó. O Monte Sião, tá? Que é justamente onde a gente tem aqui essa estrutura. Claro, né, que aqui ele está se referindo como essas águas do Jordão, que vai chegar, né, também vai passar essas águas pelo Jordão. Então, a gente tem toda uma estrutura hidro, como é? Hidrológica, né? Toda uma estrutura hídrica que faz parte daquilo que o Salmo está falando, tá? Eu quis mostrar aqui, rapidinho, eu vou sair, para que vocês tenham uma noção, mais ou menos, do ambiente que está se referindo o Salmo, ok? Beleza. Aí, voltando para aqui, o que é que a gente pode ver? Primeiro, o Salmo começa com uma afirmativa, não é uma metáfora, é uma tese, né? Como é bom que os irmãos vivam em união.
Então, não existe uma metáfora aqui, uma figura de linguagem. Está se referindo a algo real, concreto. Beleza. Só que quando ele vai comentar como é que o que é que se assemelha a essa união, ele vai usar duas figuras. Ele vai usar o óleo da cabeça, que desce até a orla da veste, né? Então, todo esse óleo que é derramado desce pela barba de Arão até a orla das vestes. Enquanto esse óleo desce, ele não perde unidade. Para ele continuar descendo, ele precisa dessa gota que está empurrando a outra até chegar na orla das vestes. Então, existe uma conexão do momento que o óleo cai na cabeça, desce pela barba, desce pela veste, até chegar na orla, existe uma unidade desse óleo. É justamente essa unidade que dá o fluxo, né? A mesma coisa ele vai usar agora o orvalho de Hermon, que está lá no extremo norte e que passa por todo o Jordão, cortando de norte a sul o país. Então, se você colocar uma barreira humana, né, uma barragem, modificar o curso do rio, você interrompe o fluxo. Você interrompe, né? Então, assim, a água que desce do Hermon até chegar no Monte Sião, ou seja, do norte ao sul de Israel, você depende que esse fluxo seja contínuo. Então, assim como o óleo desce continuamente até chegar na orla da veste, a água também precisa ter o seu fluxo mantido, para que do norte ao sul ela possa cortar, né, o país e regar todo o país. É isso aqui que está em jogo. Por isso que fala de ordenar a bênção e a vida. A bênção de Deus e a vida de Deus naquele território depende muito desse fluxo da água que desce, né, o seu sistema nival, né, que vai o derretimento daquela neve que eu mostrei para vocês, até chegar nas partes mais áridas, que é basicamente todo o país, né, de Israel. Então, um lugar que era para ser só seca, mas que tem essa estrutura lá rochosa que garante o acúmulo de neve, essa neve derrete e ela vai alcançar todo o Vale do Jordão, e ali você vai ter uma grande bênção da agricultura, da pecuária, naquela região. Então, entender a geografia ajuda a entender o Salmo, né? Então, aqui está falando do antigo limite norte, antigo limite, porque hoje não é mais Israel, como eu mostrei para vocês. A altitude do Monte Hermon, 2.814 metros. A distância para Jerusalém, que é Sião, que está citada, né, é de 280 quilômetros. É o pico mais alto do Levante. O Levante, gente, é uma regiãozinha, né, uma sub-região do que a gente aprendeu do crescente fértil. Então, essa região significa levante, que significa leste, né, ou onde o sol se levanta, tá bom? Então, é o ponto mais alto do Levante, recebe muito vento úmido, esse vento úmido se condensa e vira ali o que a gente conhece como a neve, né? E também garante, né, a umidade de todo o país, praticamente, né? A gente tem os Montes Sião, que é a cadeia ao redor de Jerusalém. Os montes de Sião, eles têm uma altimetria aí entre 750 e 830 metros, né? Então, a região é uma região muito árida e só tem chuvas aqui praticamente de novembro a abril. Então, depende muito desse regime nival, né? O derretimento da neve que vai garantir. Beleza. Por que Davi escolheu Hermon? Então, a gente tem aqui, primeiro, é uma fonte hídrica crítica. A neve do Hermon se derrete no verão e alimenta as três nascentes do Jordão, que é Banias, Dan e Seni. Eu não vou tecer muitos comentários sobre isso aqui, tá?
O efeito adiabático, isso aqui é uma linguagem climatológica, a física também trabalha com isso, né? Ou seja, não há troca de calor com o meio externo. Então, o ar ele permanece úmido. Se ele está muito úmido, ele está condensado. O que é condensado? Uma coisa que está, junta, né? Isso vai formar o orvalho. Então, as madrugadas de verão chegam a ensopar as casas, as tendas, a vegetação, porque é uma característica do próprio ambiente. Como você não tem troca de calor intensa, você mantém aqueles flocos, né? São parecidos com flocos e que vai ali garantir a permanência da umidade. Então, um lugar que era para ser extremamente deserto acaba tendo umidade por causa dessa característica do ambiente, né? A corrente descendente pelo vale, a umidade viaja pelo corredor do Jordão, então o rio recebe, né, esse orvalho também. Mesmo que o orvalho não chegue fisicamente em Jerusalém, porque há uma mudança de rota, como eu mostrei para vocês ali, né? Tudo que é fértil depende dessa água que começa a cair lá de cima do Hermon. Então, toda essa umidade que é gerada ali pela característica física precisa, né? Israel precisa muito dessa água, ok? Então, aí o que é que a gente tem que pensar aqui? Pastor, como é que eu posso pegar um texto como esse e fazer uma análise? Você tem que correr atrás de material. Na internet tem muita coisa boa. Você pode procurar um atlas bíblico para ver a imagem, olhar as fotos, tanto de um lugar quanto do outro. E aí você vai perceber que é um fenômeno abundante, esse orvalho é um fenômeno abundante, é como se fosse uma chuva fina, né, que cai o tempo todo. Aqui a expressão Iored, né, o Jored, se você pegar o interlinear hebraico, pegar a raiz dessa palavra, que eu já ensinei a vocês, as ferramentas até que vocês podem usar, você vai ver que é a mesma raiz do versículo 2 que foi usada aqui para óleo. Então, tanto o que desce, né, ali tem a ver com óleo, é como se fosse um trocadilho, né? É como se fosse uma redundância. Então, aqui fala dos montes no plural, então você tem que levar em consideração Moriá, Sião, Ofel, tudo que está ali, os montes que estão ali, né? Naquela região. Ali a bênção e a vida. Então, você pode lembrar o que está escrito lá em Deuteronômio 28, você pode usar isso como uma correlação, tá certo? Então, muito bem. Aí aqui a gente tem que lembrar que toda aplicação de um texto como esse não pode ter alegoria. Não fica tentando escafrunchar, né? Detalhes de um monte ou coisa do tipo. Mas o que é que a gente pode pensar aqui? Existe uma dependência mútua. Jerusalém, espiritualmente central, depende hidrologicamente do extremo norte, né? Assim também comunidades locais precisam de outras nações da igreja. Então, isso aqui é uma comparação que a gente pode fazer. Israel depende desse fluxo normal, né, hidrológico, e a gente também depende um do outro. A unidade que refresca, né, onde há comunhão verdadeira, as pessoas ressecadas encontram refrigério real. Não há sentimento vago, mas impacto verificável. O orvalho é visível. Então, a gente consegue ver a comunhão da igreja a partir também. Então, não é algo que, apesar de parecer algo que acontece na madrugada, que quase ninguém está vendo, mas é real. Assim também deve ser a comunhão, né? A bênção ordenada, não improvisada. O orvalho cai porque Deus estabeleceu leis físicas. A vida comunitária frutífera também segue princípios claros: amor, serviço, submissão mútua. Então, a bênção é ordenada pelo Senhor, mas não é um improviso, ele estabelece os meios. Assim também, a bênção da comunhão da igreja local, dos irmãos, também não é improviso, não é uma coisa que acontece,
mas é uma coisa que é gerada através de quê? Do amor, do serviço, da submissão. Então, precisa de algo concreto acontecer para que esse orvalho se transforme em água e alimente as nascentes dos rios. Assim também a gente precisa fazer coisas para que a comunhão da igreja aconteça. Não é uma coisa natural no sentido de que só Deus age. Não. É natural, mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente entenda essa característica, né, física, tá bom? E aí, concluindo, o Salmo 133 não é um poema doméstico sobre se dar bem, é uma mini geografia teológica, né? Da neve do Hermon aos degraus do templo, que é um salmo de degraus que o povo ia cantando enquanto subia ali para chegar no templo, né? A água invisível sustenta toda a terra. Assim, a união dos que servem a Deus flui do alto e traz vida onde naturalmente haveria seca. Ontem em Sião, hoje na igreja espalhada pelo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa olhar para os textos da Bíblia. Eu dei um exemplo aqui prático de como a geografia bíblica ajuda a entender o Salmo, que é o Salmo 133, e tem vários outros textos da Bíblia que são fundamentais para que a gente possa entender. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Essa foi a nossa aula gravada de hoje. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá certo? Deus abençoe.